Eurico. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. E nós estamos dando continuidade à leitura do livro Conflito e Paz, de Bert Hellinger. E hoje a leitura nós vamos retomar na página 69, O que é bem. Temos como leitor Eurico. Obrigada, Eurico. E hoje nós não seremos todos orientadores. Contamos com a colaboração da Cleusa e do Eurico também, e porque hoje nós estaremos com o Marcos Castro, tá bom? Então, alguém tem alguma dúvida sobre o último encontro? Senão a gente já passa para a leitura. Tá bom. Então, Eurico, por favor. Boa noite a todos. Página 69. O que é bem? Precisamos distinguir o que experimentamos como bom sobre o influxo da consciência e o bem que transcende a consciência. Na apreciação da consciência, o bom é o que nos liga à nossa família e concorda com os valores dela. No entanto, cada família tem sua própria consciência, que difere das consciências de outras famílias e de outras pessoas. Em nossa própria experiência, notamos, curiosamente, que temos uma consciência diante da nossa mãe e outra diferente diante de nosso pai. Por isso, o nosso comportamento muda diante de um e diante do outro. Em algumas famílias, é considerado bom o que em outras é censurável. O que é bom para umas é péssimo para outras. Também vemos essa diversidade nas guerras. Cada um dos lados se sente bom, via de regra, quando luta contra o outro. Os autores de atentados suicidas se sentem bons, pois seus atos são julgados bons, ou mesmo heróicos, por suas famílias e seus grupos. Todos os heróis têm uma boa consciência. Mas o que fazem os heróis? Matam outras pessoas. De que espécie é essa boa consciência? É uma boa consciência de uma criança. Entretanto, leva muitas outras pessoas à morte. Todos os heróis são crianças. Essa afirmação envolve naturalmente um exagero. Contudo, se considerarmos mais atentamente para quem eles olham em suas façanhas heróicas, são principalmente as mães que se orgulham de seus heróis. O grande bem. Entretanto, podemos observar que, proveniente do fundo da alma, existe um bem diferente, que ultrapassa as fronteiras da consciência. Esse bem de natureza superior une em nossa alma os dois lados que a consciência moral havia separado. O que era visto como bom e o que era julgado mal são reunidos nesse nível como igualmente válidos diante de algo maior. Quando estamos numa perspectiva pessoal, ultrapassando-a, existe ainda um outro movimento mais geral, um movimento potente, análogo ao que existe em relação ao mal. Esse bem transcende o que desejamos e podemos experimentar como bom. Nesse nível, até mesmo a morte e as catástrofes parecem como boas, independentemente da nossa felicidade pessoal. Nesse sentido, também é boa a evolução, apesar das perdas. O que se perde com ela, perde-se com proveito nesse movimento, pois daí resulta algo novo. Talvez supere nossos desejos e nossa imaginação. Como nos conectamos a esse bem maior? Aceitando-o tal como é, sem desejar que seja diferente. Sim, chegando a ponto de amá-lo, mas não com um amor emocional que é excessivamente pequeno para isso. Respeitamos esse bem como querido por um poder superior e nos submetemos a ele, seja o que for que ele exige de nós. Nós, no assentimento a ele, permanecemos tranquilos, abertos a tudo e bons para com todas as coisas. Alguém quer fazer algum comentário?
Acho que é bom dar uma pausa, né? Eu Uhum. gostaria. É, aqui, né, quando ele fala o que é bem, que até ele fala que liga a nossa família, nos liga a nossa família, está muito ligada a essa questão do pertencimento, né? Quer dizer, quando a gente está para pertencer a um grupo, independente de ser família ou não, a gente tudo vai, né, dizer que é bem. E aí me veio algumas imagens, né? Tipo, quando é um casal que é muito discrepante a família, né? Por exemplo, sei lá, porque o Marcos às vezes até fala dele e da Flávia, né? Que ela é família de italiano, tipo eu que tem que se amarrar as mãos, eu não falo. Então, conforme a gente vai convivendo, né, com a outra pessoa e que às vezes é muito diferente os costumes, a gente começa a enxergar, né? Se a gente está aberto, a gente começa a enxergar outras formas que você fala assim, ah, né? É bom também, mas o quanto isso incomoda da gente estar, às vezes, olhando para nossa família, né? Tipo, ai, sei lá, que nem na festa de Natal, sempre é com a mãe, ou Páscoa, né? De repente você vai na família do esposo, por exemplo. Ai, gente, não é uma coisa ruim, mas como pesa, né, para nós. Então, isso era um dos itens, assim, que isso, tá, para mim, está totalmente associado com o pertencimento. E aí, essa é um desafio, esse grande bem, porque, que nem ele fala aqui, né, das coisas que acontecem, que às vezes é para um bem maior. Então, que nem a pandemia que a gente teve, quantas pessoas faleceram, mas conseguiram descobrir novas possibilidades. Ou, aí eu lembro às vezes de filme, né? Eu assisti aquela série Outlander, não sei se alguém já assistiu, que ela viaja no tempo, sei lá quantos anos. Então, assim, eu lembro de cenas que ela, como médica, ela estava convivendo com pessoas que quase da idade da pedra, e ela precisava fazer uma autópsia. Então, quantas coisas que ela ali já tinha o conhecimento, mas para aquelas pessoas ela achavam ela de bruxa, né? Então, assim, a medicina hoje, se a gente olhar, muita coisa de ruim, vamos dizer assim, entre aspas, foi para um bem maior, né? Descobrir vários, né, medicamentos às custas de pessoas que infelizmente faleceram, mas se não fosse isso, talvez a gente não tivesse tão evoluído, né, na medicina. Eu acho que é o mais fácil, eu visualizo melhor isso. Então era isso que eu queria contribuir. Marcos? Marco, né? Meu telefone estava vermelhinho e agora Uhum. eu apaguei a luz vermelha, né? É, essa questão, né, do bem e do mal, e quando o Bert ele coloca essa questão e ele tem extrema autoridade biográfica para isso, vocês imaginam um cidadão que foi soldado do exército nazista, né? Que teve metade dos amigos da adolescência mortos na Segunda Guerra, que ficou, depois do final da guerra, um ano preso pelo exército americano, no pós-guerra. Quer dizer, é o anti-herói, né? Quer dizer, era considerado um criminoso de guerra. E aí ele passa por tudo isso, vem toda a história e cria isso que a gente está estudando, tá? Então ele passou da condição de pertencer ao exército mais abominado do mundo, da história, o mais execrado de todos os tempos, para criar um grau de conhecimento que nós aqui estamos estudando com profundidade, né? Então, bem e mal ele vivenciou na condição plena. Guardadas as devidas proporções, quando nós aqui no grupo estávamos estudando a biografia do Bertin, esse estudo me mobilizou muito, porque eu também, repito, guardadas as devidas proporções, eu passei por essa experiência também, porque na época da ditadura militar eu era guerrilheiro. Então, eu
eu tive enfrentamentos reais com uma força autoritária, contra uma força autoritária, mas, ao mesmo tempo, agindo contra a lei, né? Eu era um subversivo. E até eu fiz recentemente uma constelação, tem uns 25 dias aproximadamente, em que ficou muito claro isso, né? Quer dizer, se eu era subversivo, se eu subvertia toda a ordem vigente, dentro da minha boa consciência de um grupo de esquerda, o que eu gerei na minha vida? Desordem. Né? Então, várias coisas que eu passei pela minha vida, rejeitando a ordem, rejeitando a boa consciência dominante, isso refletiu profundamente na minha biografia, na minha organização familiar, na minha organização profissional, a ponto de eu chegar num estágio muito rico, sem dúvida alguma, mas em que eu estou tendo que olhar para a ordem, né? Eu estou tendo que olhar para uma condição que eu nunca acolhi, eu nunca aceitei a ordem estabelecida por conta de considerá-la injusta, cruel, e sem aqui entrar no mérito, que não é o objetivo do grupo, né? Mas, na minha visão, com todo respeito, historicamente, sim, era cruel, autoritária, sanguinária, excludente, né? Mas isso não elimina o fato de eu ter me contraposto à boa consciência dominante, em nome da boa consciência do grupo político ao qual eu me vinculava, né? E agora eu vejo no mundo, não é só no Brasil, no mundo, um embate muito duro, muito severo, muito grave, muito perigoso, né? E, por exemplo, a Helena sempre cita séries, né? Eu comecei a ver um documentário que chama-se Ponto de Virada, que faz uma retrospectiva da Segunda Guerra, do início da Guerra Fria, da disputa armamentista em torno da bomba atômica. Vi que a explosão das bombas em Hiroshima e Nagasaki teve um objetivo estratégico, que era impedir que os russos tomassem o Japão. Quer dizer, e aí traz o contraponto para o momento atual que a gente vive, a guerra na Ucrânia. Quer dizer, tudo está ligado, né? Uma coisa que aconteceu no Mas, século passado está ligado. Oi. gente, eu acho que, desculpa falar, mas você caiu um pouco da conversa, porque assim, a gente está falando do Bert Hellinger. Quando a Helena falou, ela falou que ela assistiu e comparou. Você está falando uma coisa, outra. E como é que a gente chega nesse bem que ele relatou aqui? Isso que eu gostaria que você pudesse voltar um pouquinho para o livro, porque senão a gente vai ficar divagando em várias guerras e várias coisas e não vai voltar no livro. A gente está no bem ainda, a gente não chegou na guerra no livro. Por isso que eu. Tá. Tá? Sim, a divagação ela tem também a sua função, né? Eu, muitas vezes, quando a gente fala alguma coisa sobre algum influxo, né? Inclusive, quando a gente abre o grupo, a gente tem um campo morfogenético coletivo que está interagindo, né? E quando a gente fala algumas coisas, e eu estou falando nem tanto intelectualmente, né? Eu tô traduzindo um sentimento que a leitura e o grupo me trouxe, tá? Então, pode ser que outras pessoas, ouvindo o que eu estou dizendo, tenham uma interpretação diferente da sua, Dilene. Pode ser que outras pessoas, ao ouvir o conteúdo que eu estou dizendo, consiga ver exatamente a ligação
do conflito estabelecido entre a boa consciência, a má consciência e a dualidade, e não é nem dualidade, pode ser a pluralidade de boas e más consciências que se intercruzam e que se invertem, né? Que é o que eu estou dizendo. Hoje, eu me vejo obrigado a inverter uma polaridade, né? Eu inverto a polaridade da boa consciência que eu tinha e que hoje eu não a considero tão boa assim, em razão de tudo que aconteceu, que está acontecendo. Por exemplo, hoje no Brasil, nós ainda temos uma acirrada disputa ideológica, política, que divide as pessoas e que provavelmente até aqui no grupo pode aparecer em determinado momento. Só que nós temos uma responsabilidade de estudar uma grandiosa e inovadora obra, né? O Bert Hellinger, ele escreveu mais de 100 livros. Outro dia eu vi uma crítica às constelações e quem estava criticando trouxe uma pessoa que tinha feito curso de constelação de um final de semana. É brincadeira isso, né? Quer dizer, há uma sumariedade de julgamentos, de condenações, com base em conteúdo nenhum. Como que uma formação de constelação pode se dar em um final de semana? Isso não existe, né? Mas, enfim, é o que eu senti de falar e aí vou encerrar minha fala aqui. Obrigado, Gilene. Helena? Helena Júlia? Quer falar primeiro, Eurico, que eu já falei? Não, por favor. Primeiro as senhoritas. Então, agora que o Marcos estava falando, me veio de novo aquele poema lá, poema não, uma passagem do Bert, depois eu vou pegar o texto inteiro, que é sobre aquela compreender a ordem é sabedoria, segui-la com amor é humildade. Aí eu tinha visto um outro trecho que era assim: a luta do amor contra a ordem está no início e no fim de toda tragédia, né? Então, assim, isso que o Marco trouxe também me fez pensar assim, a boa e má consciência, para mim, Helena, a boa consciência, vamos dizer assim, está muito associado com o amor cego, né? Então, para mim, Helena, quando eu estou no amor cego, eu estou ali, né? Então, eu não vejo mais nada, é só aqui que vale. E aí, esse texto do Bert, para mim, eu acho que ele é tão profundo, porque tem um outro lugar que ele fala assim, ó, o amor preenche o que a ordem abarca. O amor é a água, a ordem é o jarro. A ordem ajunta, o amor flui. Ordem e amor atuam juntos, né? Então, quando você trouxe da questão da ordem, né, da hierarquia, é isso. Se a gente está só no amor ali, nesse amor cego, vamos dizer assim, é conflito, né? Também se a gente só está na ordem, não, tipo, né? Eu acho que assim, é isso, é os dois juntos, né? E é o que o Bert trouxe para a gente aprender. Então, depois eu vou resgatar. Eu falei que a semana passada eu ia pegar. Eu não estou em casa, então depois, se eu achar o texto, eu vou colocar lá no grupo do Facebook, que eu acho que é bem legal a gente também ler sobre isso, sabe? Interiorizar, porque o conflito realmente é uma coisa que eu não sei se um dia a humanidade vai se ver livre disso. Mas o quanto a gente conseguir realmente pegar os ensinamentos do Bert e trazer para o nosso coração, vai reduzir muito, entendeu? É uma reflexão que você trouxe, Marco, que eu acho que realmente o mundo está passando e é conflito, né? Então a gente tem que trazer isso para o ensinamento tipo assim, realmente unir isso, né? Na prática, como a gente consegue, como a Dilena falou, como a gente consegue ir para esse bem maior, né? É um desafio que eu tinha falado. Para mim é um desafio, gente, porque, legal, de repente chega uma pedrinha no meu sapato e fala, opa, né? Então a gente está sempre dando um passo para trás, um passo para frente, mas é o aprendizado. E era isso. Obrigada. Bom, para mim, assim, Marco falou
em ponto de transformação, não sei, não lembro a palavra exatamente que ele usou, mas eu assisti a alguns trechos da série, né, desse ponto de virada, né? E para mim, o meu ponto de essa virada de chave é quando eu entrei nesse mundo das constelações e eu tinha sido policial civil, olha que coisa interessante, né? No segundo trabalho meu, eu tinha sido policial civil. E aí, eu me prendia nessa época muito aos julgamentos, né? Esse é o certo, esse é errado, esse é o bom, esse é o mal. E quando eu me aproximei desse conhecimento que o Bert legou para a gente, das constelações familiares, eu percebi que tinha algo maior, né? Um movimento maior. Quando a gente desiste um pouco desses julgamentos, quando a gente abre mão desses conceitos de bom, mal, certo e errado, né? E a gente aprende a aceitar tudo da forma que é. Tudo faz parte, sabe? Mesmo eh, mesmo o Holocausto dos judeus, apesar de ter sido extremamente violento, de toda a dor que causou, mas eu acho que também não foi em vão. Eu acho que tudo isso faz parte de um movimento maior e talvez isso tenha sido necessário acontecer naquela época, porque isso trouxe para o mundo de hoje uma transformação. Então, para mim, essa conexão com esse bem, né, com essa consciência maior, é quando a gente passa a entender que tudo faz parte, tudo acaba fazendo parte de grandes movimentos e que tudo isso vai gerar uma transformação desse mundo que nós vivemos. A gente desiste um pouco desse pensamento do julgamento de certo, errado, bom ou mal, porque isso está vinculado a esse pertencimento que a Helena falou, né? A gente se sente pertencente àquele grupo nosso, em ser parecido com ele, ser semelhante, pensar da mesma forma, né? Então, quando a gente abre mão um pouco desse julgamento, quando a gente está fora desse contexto e olha com algum tipo de julgamento, para mim foi esse ponto, essa virada de chave, sabe? Da gente abrir mão, de julgar, eh, de ter que decidir quem é certo, quem é errado. Eu acho que aí não é um papel institucional que talvez caiba a um juiz de direito, dentro da sociedade que nós vivemos, ordenamento jurídico que nós temos. Mas como pessoa, como ser humano, como homem, eu acho que assim, quando eu abro mão dos julgamentos, eu passo a me aproximar um pouquinho mais dessa consciência superior, desse bem maior. É assim que chega para mim nesse trecho do livro, que traz essa lembrança da minha experiência. Cleusa? Falando sobre isso, né, quando a gente abre mão desse julgamento, a gente fica mais leve, né? Então, eu vou trazer um exemplo bem simples do cotidiano para ilustrar, né? Quando eu comecei a trabalhar com constelação, né, a fazer grupos, sempre antes eu passo pelo menos meia hora, às vezes uma hora, só explicando as ordens, essa coisa do julgamento, né? Então, algum tempo depois, uma amiga que participou de alguns grupos, era professora, chegou e falou para mim assim: Nossa, como foi bom eu ter aprendido aquelas coisas que você falou. Numa das minhas turmas tem uma aluna que fala muito alto, ela está sempre falando, gritando, né? E essa amiga professora fala baixinho. Então, ela falou assim, eu cheguei perto dela, falei assim, eu não chamo atenção, eu chego e falo no ouvido, né? Daí eu cheguei perto dela e disse, nossa, você já está mocinha, você não pode falar mais baixo, né? Tipo assim, você fala muito alto. Ela virou para mim e disse assim, eu não consigo. Ela falou assim, nossa, aquilo para mim foi um... Né? Tipo assim, como eu já tinha ouvido você falar sobre isso, na hora que ela falou que a mãe falava, o pai falava e ela ia continuar falando daquele jeito, eu entendi que ela tinha direito de continuar sendo daquele jeito.
Genial. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Seguimos a leitura? Posso seguir, Júlia? Então vamos lá. Pode É, ler, por favor. Judeus e alemães. Observação preliminar. O conflito aberto e hoje muitas vezes encoberto entre judeus e cristãos e entre judeus e alemães vem me ocupando há muito tempo. Em muitos seminários na Alemanha e em Israel, e também em outros países, deparei-me com esse conflito e fiz reflexões sobre os seus pressupostos. Somente aos poucos descobri os principais fatores responsáveis por esse conflito, no meu modo de ver, e acompanhei os seus traços nas almas dos judeus e dos cristãos, especialmente dos alemães. O presente capítulo documenta esse esforço, mas estou bem consciente de estar ainda muito longe do fim. Como nasceram de situações diversas, esses contextos apresentam algumas repetições. Cada um deles é uma nova caminhada no intuito de entender o que parece estar além de toda compreensão. O judaísmo em nossa alma. Conferência no Congresso Internacional Movimentos para a Paz em Würzburg, Alemanha, 2001. Por alma, entendo aqui a alma dos cristãos e a alma dos alemães. De fato, elas se interrelacionam. Entretanto, tendo em vista o sofrimento do povo judeu sob o regime nazista, tratarei mais especificamente dos efeitos desse acontecimento na alma dos alemães, escolhidos e rejeitados. Na alma dos cristãos e dos judeus, a imagem da escolha de Deus ocupa um lugar central. Os cristãos tomaram dos judeus essa imagem e se denominaram o novo povo eleito. Em decorrência disso, consideraram o povo judeu como abandonado e rejeitado por Deus. A imagem da escolha pressupõe, portanto, que Deus tem predileção por um povo, exalta-o sobre os demais e lhe confere o domínio sobre eles. O que desperta em nossa alma tal imagem de Deus? Temos o direito de atribuir isso a Deus? Esse Deus que escolhe e rejeita nos amedronta, e os próprios eleitos precisam temer que a qualquer momento também sejam rejeitados. Tais imagens provêm do fundo da alma, em primeiro lugar da própria alma, a seguir dos abismos da alma comum a um grupo maior. Dessa alma comum nascem as imagens de eleição e rejeição, que são projetadas no céu, e lá contempladas e temidas como algo superior a nós, como algo divino. O que sentem os eleitos se identificam como Deus que escolhe e rejeita. Escolhem e rejeitam como ele, assim como se tornam temíveis para os outros que consideram rejeitados. O que acontece, porém, quando outros grupos e outros povos agem de acordo com idênticas imagens internas? O resultado é o que vemos nas guerras entre as religiões. Os grupos que se combatem não reconhecem a si mesmo nem aos outros como indivíduos. Ambos os lados agem num transe e delírio coletivo. Além disso, os cristãos, em sua alma, creem no mesmo Deus que os judeus. Portanto, em nome do Deus dos judeus, eles julgam o povo judaico como rejeitado e privado dos seus direitos por ele. As terríveis dimensões que poderia assumir foram mostradas em nosso tempo pela tentativa dos nazistas de exterminar o povo judeu. Pode-se objetar que os chefes nazistas e o movimento nacional socialista não eram de modo algum cristãos. Não devemos nos deixar cegar, pois o movimento nazista exibiu traços
essencialmente cristãos e judaicos, a começar pela consciência de uma predestinação. Hitler sentia-se chamado pela providência a conduzir um novo povo escolhido, sob a imagem de raça superior, para dominar o mundo, e nesse processo para exterminar o antigo povo eleito. Por mais desfigurado e cego que hoje nos parece, o movimento nacional socialista, apoiado por vastas parcelas do povo alemão, buscou nessa consciência de missão em larga escala a energia para a Segunda Guerra Mundial. E os horrores que aí foram cometidos estavam a serviço de uma punição divina. O fato dessa consciência de missão ainda não ter sido superada com o colapso do Terceiro Reich fica patente pela ação dos grupos radicais de direita e de esquerda. Eles manifestam uma consciência semelhante de missão e, muitas vezes, em decorrência dela, uma cega predisposição para a violência contra outros grupos. Alguém quer Dá uma pausa ilustrar ali, pra você algo? respirar. Alguém quer comentar algo? Por favor, Marco. Bom, esse trecho ele tem o conteúdo do que eu disse antes, né? Exatamente o que eu disse antes está retratado nesse trecho, que é exatamente o quê? Os movimentos de boa e má consciência, eles são iguais. Pouco importa a ideologia, a religião ou a motivação de cada grupo. O que o Bert apresenta aí é exatamente a natureza da dinâmica, né? Como que é essa dinâmica de boas e más consciências na disputa real, né? E aqui o livro é Conflito e Paz, né? Então, o que eu estou achando muito interessante desse estudo nosso é o aprofundamento sobre como ocorre individual e coletivamente o conflito e a paz, né? Sendo que a maior parte do que a gente vê é a expressão conflituosa, né? Porque a paz ela existe entre pessoas que no mínimo se respeitam, mas ela precisa ser construída entre divergentes, né? Então a paz é um processo construtivo. Agora a gente só vai conseguir construir a paz quando a gente tiver a capacidade de entender os conflitos. Helena? Aqui na página 72, me lembrei de um... Eu fui representante numa situação dessas de guerra, que eu não lembro quem, mas enfim, eu estava nessa situação de conflito. Aí aqui na página 72, deixa eu ver, primeiro, segundo, terceiro parágrafo, quando ele fala que os grupos que se combatem não reconhecem a si mesmos nem os outros como indivíduos. Ambos os lados agem no trânsito de delírio coletivo. E aí eu me lembrei, quando eu fui, né, participei desse movimento como representante, o quanto ambos os lados, tipo assim, não tem mais essa, vamos dizer assim, ideologia ou toda esse transe, vai. Ninguém estava mais nesse transe, e aí ambos os lados caminharam para essa paz. E até o Bert, em vários livros, falam, né, que quando fala de mortos ou na guerra somos iguais, né? Então ali, gente, a vontade era realmente de estar junto. E aí, quando se juntaram os dois lados, ficou aquela calmaria, né?
Então, acho que muitas vezes, quando a gente está nessa cegueira, né, a gente esquece que a gente é humano, que a gente tem é indivíduo, mas não naquela individualidade de egoísmo, sabe? De reconhecer que eu sou humano, o outro também é humano, né? E nessa humanidade somos iguais. E aí eu acho que também esse é um caminho, né? Para quando a gente para dos julgamentos. Então, quando o Eurico trouxe esse exemplo, eu vou parar de julgar, porque a gente começa a perceber, por exemplo, assim, se você realmente olha o lado do outro e tenta se colocar no lugar dele, você fala, será que eu no lugar dele ia agir diferente? Né? Então, hoje eu também evito, nossa, é uma coisa assim que, não, que eu falei, eu não sou hipócrita de falar que eu não julgo, isso é do ser humano, mas hoje é muito menos, e quando tem essas questões de conflitos, eu sempre paro, primeiro eu olho e falo, será que eu no lugar dele ia fazer diferente? Entendeu? Então, eu trago essas reflexões sempre para mim, aí tem me ajudado a julgar menos e não entrar em conflito. Conflito quase eu não entro, gente, só se realmente for necessário para ter uma defesa, né? Porque também tem aquela coisa, quando a gente fala, de repente, numa guerra, você está ali, né? Não sei, eu nunca fui para guerra, mas você vai se defender ou você vai de peito aberto, né? Em nome de Deus, você também vai se entregar, né? Então, é uma provocação que eu deixo também. Sabe o que me lembrou esse trecho dessa parte do livro? Esses dias eu assisti um trechinho pequeno, acho que foi alguma coisa no YouTube, de uma entrevista do Yuval Noah Harari, que é israelense, e falando do conflito atual Israel e Palestina, né? Foi um trecho bem curto, só um pedaço da entrevista dele, mas ele falou algo muito interessante sobre isso, né? Que ali nesse conflito se luta por histórias, né? Ou seja, de um ser superior ao outro nessa questão de religiosidade. Porque ele fala dele, ali não se luta por nenhuma riqueza. Aquela terra não tem petróleo, não tem minas de ouro. Quem sabe pode ter algumas oliveiras, produzir alguma coisa. Mas se luta, se briga por histórias. E aí ele usa até essa expressão. A luta ali é porque essa pedra é santa, essa terra é santa, esse campo é santo, e a gente está lutando por isso. Então me lembrou muito, muito, muito essa fala do Yuval Noah Harari, que é israelense, mas está tendo esse olhar sobre o conflito atual aí, dessa questão de se sentir superior ao outro, né? Aos rejeitados e aos escolhidos. Então, compartilhando com vocês. Se eu achar, eu coloco no grupo nosso lá. Marco, quer acrescentar alguma Helena, coisa? você citou aí uma situação, né? Se você vai na guerra, como que você vai agir, né? Tem um filme, me parece que o título dele é Até o Último Homem, que narra a história de um soldado que jurou não matar ninguém. E ele vai para a guerra, vai para o fronte. E não mata ninguém. Ao contrário, ele salva várias pessoas, né? Então, chegou a enfrentar corte marcial. É um filme muito rico, muito interessante sobre isso. Agora, saindo um pouco do campo da guerra e vindo para uma situação que é mais comum para nós e pode facilitar o entendimento. Eu tenho atendido um cliente meu que área de família, né? Eu sou advogado, estou também na área de família, e ele está num conflito de separação, não por falta de boa relação com a mulher dele, mas em função de o filho dele e a mulher não se darem bem. E esse homem ele está em conflito por conta de duas boas consciências. O filho dele tem a sua visão de pensar que o pai, ao contrair novo matrimônio, o teria deixado em segundo plano, e o da mulher,
que sente que o homem não tem força suficiente para impedir que o filho interfira na vida da nova família. E o homem dividido entre dois grandes amores, né? Como que esse homem está conduzindo? Eu vejo nele algum equilíbrio emocional na medida em que ele compreende que ele é impotente perante esse conflito. E na medida em que ele se posiciona no sentido de olhar, acolher tanto o filho quanto a mulher e aceitar as escolhas que os dois fazem, sem se colocar na posição de salvador, de codependente, que é uma postura que adoece a ele próprio e a todas as pessoas, né? Por mais que o codependente ele possa parecer uma pessoa boa, compreensiva, acolhedora, essa postura é tóxica, né? Na medida em que tenta mudar uma realidade que é determinada pelos sentimentos, pelas visões, pelas compreensões e pelas atitudes das pessoas que estão em conflito. Existem situações que não existe solução para elas. São os chamados destinos difíceis, que nós precisamos olhar para eles, entender que são reais e que não há muito o que se fazer a respeito. Obrigado, Marco. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Podemos seguir? Jesus e o Cristo. Contudo, por si só, a oposição entre o antigo e o novo povo eleito não basta para justificar a aversão de muitos cristãos pelos judeus e a crueldade dos pogroms ou pogroms, né? Não sei se vocês já viram esse termo, eu acho que é uma palavra em russo, que significa a violência praticada contra os judeus. É o que eu ouvi falar um dia. Se alguém souber um pouquinho mais sobre isso, pode acrescentar. Os pogroms, a crueldade dos pogroms e dos banimentos. Essa aversão tem uma outra raiz. Para mim, a mais importante, relaciona-se com a oposição irreconciliável entre entre o homem, Jesus de Nazaré e a fé, em sua ressurreição e a exaltação à direita de Deus. Entre os primeiros cristãos, o homem, Jesus, foi rapidamente relegado a um segundo plano. A sua imagem foi encoberta pela imagem do Cristo glorificado. Com isso, os cristãos reprimiram a dolorosa realidade de que Jesus, na cruz, se viu abandonado por Deus. O Deus em que tinha acreditado não se manifestou. Elie Wiesel, um importante escritor judeu, conta que um caso de uma criança que foi enforcada publicamente num campo de concentração. Diante daquele horror, alguém perguntou: onde é que fica Deus aqui? Elie Wiesel respondeu: está pendurado ali. Quando Jesus na cruz clamou em alta voz: meu Deus, por que me abandonaste? Se alguém também tivesse perguntado onde ficou o Deus aqui, a resposta teria sido a mesma: está pendurado ali. Os discípulos não puderam suportar a realidade de Jesus abandonado por seu Deus. Esquivaram-se dela pela fé em sua ressurreição e pela crença em que está sentado à direita de Deus e virá julgar os vivos e os mortos. Contudo, a fé na ressurreição não eliminou de vez o homem Jesus e o seu destino humano. Ele se encontra outra vez conosco na imagem dos judeus. Na alma do Cristo, ele encontra outra vez na imagem dos judeus, na alma dos cristãos. O judaísmo representa, portanto, em primeiro lugar, o homem Jesus que os cristãos não ousaram mais encarar. A partir da crença em sua ressurreição,
dos mortos e em a sua exaltação à direita do Pai. Deparar-se com Jesus abandonado por Deus causa medo aos cristãos e os deixa com raiva. Assim, eles se voltaram, nos judeus, contra o Jesus que lhe dá medo. Essa imagem que faço quando observo o que se passa na alma de muitos cristãos, quando deixo que atuem sobre mim as imagens dos judeus durante a sua perseguição no Terceiro Reich, como fossem reunidos e mandados para a morte, como se submeteram sem se defender, mansos e submissos. Vejo neles Jesus, o homem Jesus, o judeu Jesus. Dessa maneira, as vítimas do Holocausto passaram a desempenhar claramente perante os cristãos o mesmo papel em que os cristãos viram Jesus diante dos judeus. Eles incorporaram como um povo em seu comportamento e em seu destino. O comportamento e o destino em que os cristãos viram Jesus diante do Sinédrio e de Pilatos. Só que agora os algozes eram os cristãos, enquanto os judeus exibiam os traços de Jesus. Quem quer comentar alguma coisa? Eurico, eu só vou falar desse progons aqui. É uma palavra russa, realmente, Uhum. uma enciclopédia do Holocausto, olha só. É uma palavra russa que significa destruição maciça, destruir violentamente. Historicamente, o termo designa os violentos ataques da população não judia contra os judeus na área do Império Russo e também falam que em outros lugares do mundo. E só para dar mais um pitaco, Genial. Eu lembrava que tinha alguma coisa de violência contra os judeus e que era uma palavra russa. é a primeira Mas vez que assim, eu olha, o que me ouço. chamou a atenção compartilhando com vocês nesse trecho foi especificamente aqui, no caso da criança e no caso de Jesus ali que se sentiu abandonado, né? E quando o Bert propõe essa pergunta, né? Onde é que fica Deus aqui, né? E ali está pendurado ali. Então, acho que para mim vem muito essa, essa ideia de que Deus está presente dentro de cada um de nós, né? Seja judeu ou seja cristão, ele está ali presente dentro de cada um de nós. Isso que vem para mim, eu não sei como que cada um sente isso, mas nesse trecho ficou bem marcante isso para mim. Esse Deus que habita dentro de cada um de nós, seja judeu, seja cristão, seja de qualquer outra matriz religiosa, né? Então, acho que para mim fica isso. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Diga, Helena. Olha, uma coisa que veio para mim, lendo esse texto, é a vítima que habita em nós. Porque quando ele fala aqui, né, que aconteceu todo o fato com Jesus e depois eles se sentiram, né? Então, na verdade, quando essa parte final que eles incorporaram isso, é como se fosse vítima, né? Então, está sempre se colocando como vítima. E aí eu trago para reflexão assim, o quanto de vítima habita em nós, entendeu? Cada um de nós deve ter do mesmo jeito que a gente tem luz e sombra, então assim, quanto de vítima a gente carrega, né? E a gente se põe nessas situações, ai, né? Estão agindo mal contra mim, eu só sou uma vítima. Foi isso que me veio e eu vou trazer isso como lição de casa. Marco? É muito importante a coragem do Bert Hellinger de aprofundar e dizer essas questões que envolvem o nazismo, o massacre do povo judeu, e quando ele coloca o nazismo como parte do cristianismo oficial, e era, historicamente é isso, e como que ele consegue aprofundar isso e nos trazer
profundas luzes para essa questão do conflito e da paz. Eu nunca li nada, nunca ouvi nada em nenhum livro que eu tenha visto de qualquer natureza que aprofunde o estudo do conflito e da paz como o Bert Hellinger faz. E nos traz a vísceras, né? Profundamente tudo que a gente tem de superego em cima de nós e como que isso reverbera no nosso sentir, no nosso ver, de uma maneira tão corajosa. E falo corajosa porque uma das mais constantes críticas dos superficialistas que atacam a obra do Bert e o movimento de constelação é rasteiramente classificar Bert Hellinger como nazista. A leitura desse livro mostra o contrário, né? Ele faz uma dissecação profunda, né? Da visão nazista, da conduta, só que ele amplia, né? Ele faz uma ampliação, porque ele olha a natureza do conflito geral. Ele não faz uma condenação a priori de ninguém, ele apenas retrata o que de verdade acontece nas guerras, nos conflitos e nas pacificações, né? Então, e eu estou pontuando isso porque realmente todo movimento revolucionário ele é combatido pelos conservadores, isso é histórico também. Então, os ataques que o movimento de estudos sistêmicos, tendo como matriz a obra de Bert Hellinger, sofre, é exatamente pelo conservadorismo que não tem a capacidade libertária de abrir a mente e os corações para os novos conhecimentos que são trazidos, né, por essa obra que o Bert foi o pioneiro, mas que várias pessoas, milhares de pessoas, vão agregando, estudando, conhecendo e somando. É uma coisa também, eu não sou um grande conhecedor, profundo conhecedor das religiões, né? Mas uma coisa assim que também compartilho, se alguém souber algo melhor sobre isso, pode ilustrar. Mas eu acho que um grande ponto de conflito entre judeus e cristãos é que para os cristãos o Messias era o próprio Jesus Cristo. E para os judeus, ainda esse Messias ainda está por vir ainda, né? Ainda ele não veio, ainda não chegou ainda. Então, acho que isso para mim, vem como um grande ponto de conflito nessas questões religiosas, né? Não sei se alguém sabe algo melhor sobre isso, mas algo assim que existe, para mim, existe essa diferença de pensamento muito grande, né, entre judeus e cristãos, né? Não complementando o que você falou agora, porque também eu não tenho esse conhecimento, né? Mas se a gente voltar a refletir nessa frase, onde Deus está? Ali, né? Onde Deus está? Ali. Se a gente conseguir ver Deus em cada ser que nos cerca, os conflitos acabam, né? Porque se o Deus está em mim e o Deus está em você, por que eu vou brigar? Uhum. Né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que caminhar para desenvolver esse olhar, ver o Deus no outro. Aceitar, né, que o outro pensa de forma diferente, ele vê de forma diferente, aceitar a diferença, né, Cleusa? Acho que Aceitar assim, a diferença e saber que Deus está nele também. está em todo e tá no outro também, né? Assim como está em todas as coisas vivas, né? Está nos animais da natureza, está na própria natureza. Então, eu penso assim,
Para mim, essa frase do Bert, ele está ali, Deus está ali, ele está realmente ali. Ele está colocando exatamente da forma que você falou, vendo Deus em todas as pessoas, não importa qual seja a crença religiosa que ela tem, né? Então, acho que Só completando, Eurico, a crença ou a descrença, sim, né? também, sim. Porque é preciso também vermos que existem muitas pessoas que não acreditam na existência da divindade, da espiritualidade, que pautam o pensar e o sentir e o agir com base no conhecimento científico atualmente vigente. E eu falo atualmente porque o conhecimento científico está em constante evolução, né? E, e sim, mas o raciocínio é o mesmo, né? Mesmo os ateus podem perfeitamente compreender que há uma pluralidade de crenças e de descrenças e que é necessária a convivência entre todos os pensares, olhares e sentires, tudo entre aspas. Afinal de contas, até o ateu acredita em algo também, né? Ele acredita, que Deus não existe, né? Helena, a gente lê mais um trecho. Acho que podemos encerrar, né? Uhum. E eu vou fazer um encerramento diferente, porque, na verdade, eu comi a parte da abertura, né? Então, eu vou Uhum. complementar no encerramento. Ah, Você já Tá. tirou Antes, tirou a Helena, foto? o meu registro de sempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mulheres e 3 homens. Tirou fotinho de Helena? Então tá. Eurico, muito obrigada aí pela leitura, pela gravação. Obrigada a todos pela presença. E, e eu só vou lembrar que os nossos encontros acontecem todas as terças, às 20h20, a sala já está aberta. E as gravações ficam disponíveis no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Roça, que eu esqueci de falar no início. Então, uma boa noite, gente. Boa Até noite. terça que Boa vem. noite a Bom Muito todos. descanso para obrigada a todos, bom todos pela feriado. presença. Foi Bom ótimo, feriado. bom feriado. Boa Boa noite. noite. Até terça-feira, Boa noite. pessoal. Valeu. Fiquem com Deus. Gratidão, boa Tchau, boa noite. noite. Bom feriado para quem está no Brasil. Bom feriado. Ó, Obrigada.